Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. No último vídeo eu contei sobre os meus acertos do Enem. Se você não viu, confere. E nesse vídeo eu vou falar sobre a mudança de mentalidade através dos livros. Como que ocorreu a mudança na minha vida, que está ocorrendo ainda. Em 2021 eu senti a necessidade de resetar a minha vida, de fazer coisas diferentes, coisas que eu não tinha feito ainda. Devido à pandemia, à ansiedade, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu executava um trabalho que eu não gostava, trabalhava em um restaurante, e foi aquele tipo de trabalho que eu não conquistei. Foi me oferecido e eu não estava fazendo nada, aceitei, só fui. Então chegou um momento da minha vida que aquilo não fazia mais sentido para mim. Então eu vou te contar hoje como os livros entraram na minha vida, que foi por essa decisão de não repetir mais aquilo que eu estava fazendo sempre, e eu não tinha tempo de ler. O meu trabalho me ocupava bastante tempo. Eu trabalhava de terça a domingo, de noite, de 4 a 1 da manhã. Então eu chegava em casa, mal dava tempo para a família, descansava um pouco. No outro dia almoçava, ia trabalhar de novo. E ficava nesse ritmo, nesse ciclo, até que no final do ano de 2021, eu escrevendo as minhas metas, e eu sempre escrevia metas. E com a pandemia eu decidi que faria uma meta diferente, faria uma meta em uma frase, que foi essa frase. Foi: eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. E os estudos foram uma coisa que sempre me pegava. Eu nunca tinha interesse de estudar, de ler coisas diferentes. Eu sempre queria aquilo ali, ter meu dinheiro, comprar as minhas coisas, sobreviver no meu ambiente e acabou. Só que quando eu fiz isso, de tentar mudar, de renunciar às coisas que eu tava fazendo, cara, foi um baque na minha mente muito difícil. Foi difícil executar e pensar sobre executar coisas diferentes. Quando eu li, esse foi o primeiro livro que eu li, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro me abriu a mente sobre padrões de pensamento, sobre como eu pensar de uma forma e poder executar isso. Não é só sobre o dinheiro, é você ter um pensamento e aquele pensamento se tornar real. Esse é o segredo dos milionários. Eles não executam as coisas por fazer. Eles planejam o que vão fazer, pensam no que vão fazer e executam o que vão fazer. E nisso, eu fiquei assim, cara, como é que pode? Eu perdi 10, 20 anos da minha vida só fazendo as coisas, só fazendo. Não tinha nenhum. Eu tinha um objetivo, claro, de ter uma casa melhor, de morar em um lugar melhor, de ter um carro. Mas de que forma que eu ia fazer isso? Era trabalhando, juntando e no futuro ter. Mas será que eu ia conseguir? Talvez não. Depois eu li esse livro. Não tá focando. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. E esse vai na mesma linha de você planejar os seus pensamentos, você definir metas. E entrou uma coisa nesse livro aqui na minha mente que foi primordial para a mudança: a autossugestão. Quando eu ouvi essa palavra, assim, eu me auto. Eu falar coisas para mim mesmo e me moldar. Eu vim de uma base religiosa cristã. Eu sempre tive aquele conceito de Bíblia, pastor, igreja. Isso foi me moldando. Você abrir mão disso tudo para você mesmo moldar o seu padrão de vida, cara, foi muito difícil eu entender aquilo e conseguir separar as duas visões. Foi quando, em janeiro de 2022, desse ano, me veio o fechamento do restaurante que eu trabalhava. E aquela carga emocional, e analisando, e pensando, e tentando mudar, me veio esse livro. Leiam esse livro.
mais esperto que o diabo. Nesse livro, Napoleão Hill tem uma conversa com o diabo, uma entrevista com ele mesmo e o diabo. E nisso, o diabo fala que controla 98% das pessoas através do ritmo hipnótico. As pessoas constroem maus hábitos, aquilo vai para o seu subconsciente e é executado de forma natural. E esse livro, cara, esse livro foi fundamental para eu focar nos meus estudos, para eu focar na minha mudança, para eu conseguir executar os meus treinos, minha disciplina, eu focar, tirar a parte da dúvida do que eu tinha e fluir as coisas. E depois do Enem, esse final de ano agora, eu comecei a ler esse livro, Criação de Riqueza. E esse livro vem falando também sobre programação mental, sobre riqueza, sobre como pensar de forma diferente, sair das dívidas. E tem duas coisas que me marcaram nesse livro. Uma foi uma analogia que ele fez com o ar-condicionado. O Paulo Vieira fala que quando chega a temperatura do ar-condicionado, que ele está programado, vamos supor, se você botou 22 graus, quando chega a 22 graus, ele desliga. Quando chega na temperatura de 20 graus, ele liga para chegar aos 22. E é isso que acontece com a nossa mentalidade. Quando a gente está programado a ganhar um salário mínimo, quando a gente está acostumado ou programado a receber 3 mil reais de salário, a gente chega no final do mês, gasta tudo, perde, estraga uma coisa em casa. Quantas vezes eu recebi 13º? Esse ano eu vou comprar uma televisão, vou comprar uma geladeira, e tem que gastar dinheiro com outra coisa, eu não consegui executar, meu dinheiro ia embora, não sei como, emprestava dinheiro, perdi a amizade, e isso foi anos e anos desse jeito, eu nunca entendia por que acontecia aquilo. E hoje eu consigo analisar que aquilo era uma programação mental que eu tinha. As pessoas me procuravam para eu conseguir executar aquilo que eu estava programado. A segunda coisa que eu li desse livro, eu ainda não terminei de ler ele inteiro, foi você se tornar perito no que você faz. Você estudar a sua área, você se formar e você executar, ter prática naquilo que você faz. E eu analisando aquilo, falei, cara, como é que eu vou me tornar perito? Não concluí ainda, não iniciei ainda a faculdade. Como que as pessoas vão me reconhecer? Não só isso, mas como eu vou me sentir satisfeito com aquilo que eu faço. E foi nisso que eu comecei a mudança. Então chega nesse final de ano, eu estou refletindo, e como vai ser nosso 2023? Será que a gente vai conseguir executar as coisas que a gente está planejando? Ou a gente vai continuar nesse ritmo hipnótico, nesses padrões de pensamento? Todos esses livros falam sobre mentalidade. E como é a nossa mentalidade, se a gente quer sair da pobreza, se a gente quer sair da miséria, se a gente quer sair da favela, se a gente quer buscar coisas melhores na nossa vida, ter uma finança equilibrada, sair das dívidas, começar a estudar, ser exemplo para os nossos filhos. Como será o nosso 2023? Escreva suas metas. Coloque as suas metas no papel, escreve. E tenta fazer coisas diferentes que você nunca fez. Saia do ritmo. Eu desafio você a comentar qual foi o melhor livro que você leu em 2022. Coloque aí nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2022. E continua acompanhando a gente aí nesse canal, nessa minha trajetória. Vou trazer vídeos sobre os nossos treinamentos, meu treinamento. Tem pessoas que eu quero trazer também. Falar sobre profissões, sobre estudos, sobre livros. E segue acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua companhia. E boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau, tchau.